livro, beleza? Provérbios 17, então, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Salomão que escreveu, Provérbios, e às vezes ele repete, algumas vezes aquilo que ele deseja ensinar. Eu não vejo isso como algo ruim, porque nós fazemos isso com os nossos filhos, E lá no começo a gente já percebeu que Salomão quis se referir, escreveu Provérbios para deixar muitos ensinamentos para os seus filhos, para o seu legado, para a sua geração. E a gente repete várias vezes, para os nossos filhos aquilo que a gente gostaria que eles aprendessem. Muitas vezes nós falamos todos os dias, várias vezes, Isso significa que aquilo é importante. Isso significa que aquilo é realmente relevante para eles. Então, Provérbios, nesse versículo, ele repetiu algo que ele já fez em outros capítulos de Provérbios, Inclusive foi ontem, que nós já lemos algo bem parecido com isso. Então aqui ele se refere que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ou seja, o estado do nosso espírito é muito mais importante do que aquilo que acontece às vezes do lado de fora, Aqui ele está falando sobre um pedaço de pão seco, Isso significa, uma escassez, uma ausência, uma falta. Só que por mais que haja uma ausência do lado de fora, do lado de dentro, tanto do coração quanto do lar, a paz e tranquilidade, Então, quantas vezes, por causa das coisas do lado de fora, da busca incessante pelo capitalismo, pelo bem, pela riqueza, às vezes a gente perde a paz. A gente às vezes perde o descanso da nossa alma, perde a paz e perde inclusive o desfrute da vida, Porque estamos tantas vezes buscando e buscando sempre algo além, algo mais, e a gente acaba perdendo, o desfrute, Quantas pessoas trabalham só para pagar conta, mas não conseguem usufruir da vida, sabe? Não conseguem aproveitar às vezes a vida com seus filhos, não conseguem, porque às vezes, na comunhão do seu lar a discórdia, a desunião, sabe, a contenda, E isso é algo que a gente precisa parar para pensar, que a nossa paz ela é mais importante do que todas essas buscas, A nossa paz, a nossa tranquilidade no nosso coração, no nosso espírito, ela é mais importante do que tudo isso. E ele continua, Provérbios 17, versículo 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Você lembra de José? José, ele foi o servo sábio, O servo sábio dominará sobre o filho da conduta vergonhosa. Ele dominou sobre os seus irmãos. Mesmo seus irmãos querendo rejeitá-lo, mesmo seus irmãos lançando ele numa cova, porque ele era conhecido como sonhador, E até às vezes como o preferido talvez do pai, mas ele foi sábio, ele continuou fiel ao princípio, ele continuou obediente no temor do Senhor. E ele dominou sobre os filhos de conduta vergonhosa. E ele continua, Provérbios 17, versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Você sabe o que é crisol? Crisol é um recipiente que é onde é colocado a prata para que ela seja limpa das suas impurezas, O crisol pode ser de alguns materiais, assim, pode ser de barro, pode ser de ferro, Mas ele é um recipiente apropriado, onde ali é lançado a prata e descoberto se ela tem impurezas, assim como o forno é para o ouro, O ouro, para descobrir as impurezas do ouro, é necessário colocar ele no fogo, Colocar ele no forno, e ali salta para fora tudo aquilo que é impureza. Mas o Senhor é que prova o coração do homem, Então, o crisol é para a prata, provar a impureza, o forno é para o ouro, mas o Senhor é aquele que prova as nossas intenções, as nossas motivações, aquilo que a gente faz, que às vezes até aparentemente é bom, Mas o Senhor sabe qual é a motivação pelo que nós fazemos. Então, por que nós fazemos o que nós fazemos, O Senhor sabe por quê. É Ele que prova o coração. Provérbios 17, 4. O ímpio dá atenção
O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Como nós falamos aqui, há uma atração, né? Do ímpio para a impiedade, para a maldade, há uma intenção do insensato para a loucura, há uma atração do sábio pela sabedoria, há uma atração do mentiroso para a língua destruidora. Por quê? Porque nós somos atraídos, né? As nossas afeições, elas são seduzidas por aquilo que o nosso coração busca. Então o sábio, ele vai buscar sabedoria, né? Então ele é atraído pela instrução, ele é atraído pelo conhecimento. Já o louco, já o mentiroso, já o insensato, ele acaba sendo atraído por aquilo que o seu coração se afeiçoa, né? Que é a própria loucura, que é a própria destruição. Bom dia, Elisete, Grace, Marineide. Sejam bem-vindas aí. E ele continua, Provérbios 17, versículo 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Verdade, né? Quem zomba do pobre mostra desprezo pelo Criador deles. E quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha só, né? Sabe quando você se alegra, parece, com a destruição do teu irmão, com a tragédia na vida dele? Isso atrai tragédia para você. Isso atrai maldade para os teus dias, isso atrai castigo. A gente precisa aprender, né? A Bíblia diz, revesti-vos de compaixão, de misericórdia, de amor, de mansidão. De fato, muitas vezes nós estamos longe daquilo que Deus deseja para nós. E tudo isso, né, que, sabe, a gente se alegrar com a perca do outro, a gente se alegrar com a desgraça do outro, isso revela muitas coisas que ainda a gente precisa se libertar, a gente precisa ainda ser curado, a gente precisa ainda ser transformado em muitos aspectos. Que isso, quando você perceber algo nesse sentido, inveja, ciúme, perceba que isso é um fruto da carne. É um fruto da carne, não é um fruto do Espírito. E o fruto da carne, ele precisa ser desnutrido, sabe? O fruto da carne precisa ser lançado de fora. Mas como? Pedindo ajuda para o Espírito Santo, pedindo ajuda para Deus, rejeitando essa ação, rejeitando esse pensamento, rejeitando, sabe? Esse sentimento, né? Espírito Santo, eu não quero fazer isso, eu não quero ter inveja, eu não quero me alegrar com a tristeza do outro, eu não quero. Me transforma segundo o teu coração, segundo a tua imagem, segundo a tua mente. E ele continua, Provérbios 17, versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Que lindo, né? Os filhos dos filhos, quem são, gente? São os netos, né? Os netos são uma coroa para os idosos, é verdade, né? Dizem que não existe amor maior, né, do que o amor do avô pelos netos, né? E eu não sei, não sou vó, né? Mas a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que eles são uma coroa. Eles são algo, né, gracioso, algo que traz leveza, algo que traz alegria, né? E os pais são o orgulho dos seus filhos. É verdade, tenho muito orgulho dos meus pais, né? Meus pais são um presente de Deus para mim. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, assim como nós não somos. Mas eles são exatamente quem eles precisavam ser na minha vida. Não procure, sabe? Às vezes a gente precisa sepultar a ideia dos pais ideais, dos pais perfeitos. Eles não existem. Eles não existem. Não existem de fato em nenhum lugar, em nenhuma família, sabe? Mas nós somos. Deus nos presenteou com os nossos pais, independente das suas faltas, independente das suas ausências. E eles fazem o melhor que eles aprenderam na vida, né? Talvez você diga, mas o meu pai, minha mãe foi ausente. Entenda que você tem acesso a um conhecimento, você tem acesso a coisas que os seus pais não tiveram. E eles acabaram reproduzindo na sua vida o comportamento e aquilo que eles receberam, né? Às vezes não receberam tanto amor e ficaram bloqueados para o afeto, né? Às vezes receberam a linguagem do serviço e acabaram amando você, não através de palavras, mas através de serviço também. Mas entenda, eles são aquilo que você precisava. E se houve muitas faltas, muitas ausências, você tem acesso a um Pai perfeito, que é Deus. Ele é poderoso para suprir
todas as tuas ausências, todas as tuas faltas, né? Então somente agradeça. Agradeça, perdoe, libere, né? E entenda que Deus não erra, né? Deus não erra. Deus vai usar as tuas feridas, as tuas faltas, para que você cure outras pessoas naquilo que você teve falta, teve carência, né? Teve problemas, teve dores. Verdade, honre seus pais, sinto falta dos meus. Todos os dias, né? Honrar, não somente estando perto, mas honrar na fala, né? Honrar no caráter. Você honra seus pais sendo uma pessoa de valor, sendo uma pessoa de caráter. Você honra seus pais sendo uma pessoa de caráter. Isso você vai trazer honra para eles. Eles vão poder dizer, nossa, meu filho é um cidadão abençoado, é um homem abençoado, é um pai abençoado, é um marido abençoado. Você honra dessa forma, sendo uma pessoa de princípios. Provérbios 17, 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Imagina, né? Quem tem o governo ser filho do pai da mentira, né? Ser filho do pai da mentira. Realmente, os lábios arrogantes e mentirosos não ficam bem aos governantes. Falando em paz, né? Minha mãe entrou aí, ó. Minha mãezinha amada, beijo, te amo. E Provérbios 17 continua 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. O suborno, né? Ele é um recurso que seduz para quem oferece, né? Ou seja, essa pessoa onde quer que vá, ela alcança o sucesso, né? O sucesso, né, do mundo, né? O sucesso aos olhos da métrica do mundo. Por quê? Porque essa pessoa compra tudo. Sabe, ela tá lá no final da fila para conseguir alguma coisa, ela vai lá com suborno e ela alcança aquilo que ela queria, porque ela compra as pessoas, ela compra influência, ela compra lugares de destaque, ela compra, sabe, ela compra tudo que ela precisa. Então, aonde quer que essa pessoa vá, ela tem sucesso. Só que é um sucesso destrutivo, né? Aos olhos do mundo, essa pessoa realmente ela é desejada, porque afinal ela tem dinheiro, ela compra, né? Mas é um dinheiro ilícito, né? Um lugar que foi comprado, né? Não por merecimento, não por, sabe? Um dinheiro maldito, né? Um dinheiro maldito. E a Bíblia continua, Provérbios 17, 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Sabe, às vezes a gente foi acostumado numa cultura que a gente precisa falar tudo. Uma cultura que a gente precisa ter explicações acerca de tudo. Mas a Bíblia diz que aquele que cobre uma ofensa promove amor. Sabe? Como a gente tem falado nesses dias. Não ser pacificador. Você sabe de alguém que falou mal de alguém, sabe? Não leva isso para frente. Não leva isso para aquela pessoa. Fulano tá falando, não, cobre essa ofensa. Sabe? Você está promovendo o amor. Né? Você está promovendo paz. Mas quem lança em rosto separa bons amigos. Ou seja, né? Vai ficar lá, olha, fulano falou de ti, olha, fulano disse que tu é, sabe? E você vai criando esse ambiente de divisão, né? Essa coisa que é ruim, né? Que é ofensiva. Eu sei que a ofensa partiu do outro, não partiu de você. Mas você não precisa ser aquele semeador de contenda, aquele semeador de discórdia. Inclusive, em Salmos fala que Deus abomina, né? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 17, 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Gente, meu Deus, isso é uma verdade absurda. Né? Quando a gente tem sabedoria e a gente recebe uma repreensão, uma correção, isso nos marca profundamente. Principalmente quando é uma repreensão do Senhor, porque a gente olha para dentro da gente e percebe o quanto ainda nós somos, sabe? O quanto ainda nós somos falhos, o quanto a gente ainda carrega orgulho, carrega arrogância, prepotência, o quanto a gente ainda carrega tantas coisas, né? E é isso que esse Provérbios quer dizer. A repreensão
faz marca mais profunda no homem de entendimento, porque ele sabe as suas, né, ele sabe, para ele aquilo dali mexe com ele. Meu Deus, tenho sido corrigida muito, através de provérbios, através de tantas coisas, sabe, que Deus tem trazido às vezes à tona e a gente se envergonha. Isso causa muita vergonha, a gente perceber ainda que o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? No nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento no mundo, né? No nosso, sabe, no nosso coração. Então, faz marca mais profunda do que 100 açoites no tolo. Gente, 100 açoites, imagina quanto essa pessoa ia ficar machucada, quanto essa pessoa ia ficar ferida, né? Mas a repreensão no coração do sábio, do entendido, faz marca mais profunda. Provérbios 17, 11. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Gente, olha só. Um oficial impiedoso será enviado contra aquele que é mau, que pende para a rebeldia. O oficial, muitas vezes, é o próprio diabo, né? Que Deus permite que chegue até a vida dessa pessoa, né? Porque nosso pastor fala, e é verdade, o diabo é um agente de Deus. O diabo é um agente de Deus. Deus estabeleceu o princípio, ele estabeleceu a bênção e a maldição. A bênção vem da obediência, né? Ela é gerada para aquele que obedece, mas a maldição para aquele que desobedece. Então, quem é o agente da maldição? É o diabo, né? Mas o diabo não vem, não existe maldição sem causa. A maldição, ela é fruto da desobediência, é fruto da idolatria, é fruto dos tronos, né, que nós levantamos no nosso coração. Então, não há maldição sem causa. Então, aqui diz que um oficial impiedoso será enviado contra esse homem mau, né? Provérbios 17, 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Verdade, né? Porque um tolo na sua insensatez, ele vai provocar um dano terrível. Ele vai procurar um dano muito grande para aqueles que estão ao seu redor. Provérbios 17, 13. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. É interessante que Salomão fala aqui no lar, né? Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Já pensou? Você retribui uma pessoa muito boa para você, uma pessoa, né, ela foi bênção na sua vida, ela marcou, né, talvez, sabe, ela semeou bem para você, você vai lá e retribui com a injustiça, você vai lá e retribui com a maldade, você é ingrato, sabe, você não percebe que aquilo foi, às vezes, Deus, uma resposta de oração na sua vida, e você retribui com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Deus tem misericórdia de nós, né? Para que a gente nunca seja ingrato, né, com as pessoas que passaram na nossa vida e exerceram bondade, favor, graça sobre nós. Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Por isso que a gente precisa cortar o mal pela raiz, né? A gente precisa aprender a cortar o mal pela raiz, sabe? Cortar o mal pela raiz. Porque se a gente deixa aquilo se avolumar, depois a contenda, a discussão, ela vai ser muito maior, porque já tem coisas acumuladas. Sabe aquela pessoa que às vezes você vai falar com ela e daqui a pouco ela traz muita coisa, ela traz coisa lá do outro ano, do outro, várias situações. Por quê? Porque ela deixou se avolumar, ela deixou criar raiz, né? Então o ideal é resolva a questão antes que surja a contenda. Resolve no começo. Resolve já, teve um mal entendido, vai lá agora, olha, é assim, assim, assado, sabe, aquilo dali eu não fiquei, não tá bem entendido, sabe, antes que surja essa contenda, antes que surja uma discussão maior. Provérbios 17, 15. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Como tem acontecido nos nossos dias, né? Pessoas liberadas de sentenças, né? Pessoas liberadas de prisão, que simplesmente por causa do suborno, né? Por causa da injustiça daqueles que governam, né? A Bíblia diz que Deus odeia isso.
absorver o ímpio, sabe? Aquele que realmente cometeu, aquele que realmente pecou, aquele que realmente transgrediu a lei e condenar o justo. Nós temos visto isso. Nossa, como nós temos visto e como é repulsivo perceber isso. É coisas que o Senhor odeia. Provérbios 17:16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Olha só, a Bíblia está dizendo que a riqueza na mão do tolo, ela é vã, ela não tem propósito, porque afinal ele não quer adquirir sabedoria, né? Ele não quer ser sábio, ele não quer usar o seu dinheiro com propósito, né? Será que nós usamos os nossos recursos com propósito para abençoar pessoas, para semear na vida dos outros, né? Para abençoar nossa casa, nossos filhos, né? Será que o nosso dinheiro está servindo nas nossas mãos ou nós agimos como um tolo? Né? Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. O amigo que ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. Verdade, né? O amigo verdadeiro é aquele que ama você não por aquilo que você tem, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Esse amigo, ele vai ser um irmão na hora da adversidade. Porque aquele que é amigo por interesse, na hora da adversidade ele vai sumir. Na hora da adversidade você vai procurá-lo e ele não vai estar ali. Mas aquele amigo que ama em todos os momentos é um irmão na hora da adversidade. É um irmão na hora da adversidade. Nós temos amigos assim. Nós temos amigos assim que estão conosco nos tempos bons e nos tempos maus. São poucos, né? Dá para contar uma mão, mas eles são preciosos. Continua, Provérbios 17:18. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Né? A gente já falou aqui sobre isso, né? Aquele que se torna fiador do seu próximo acaba se tornando escravo dele, né? Porque vai, né? Se acontecer algo, ele vai ter que falar, ele vai ter muitas vezes até que essa amizade às vezes vai ser rompida por causa daquilo que ele se tornou fiador, né? Então, a gente precisa cuidar de fato com quem a gente se compromete, porque é um compromisso, né? É um compromisso que muitas vezes vai nos tornar cativos, né, naquilo. E ele continua, Provérbios 17:19. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Gente, tem pessoas que amam uma discussão, né? Tem pessoas que amam, né? Sempre na briga, na guerra, na contenda. A Bíblia diz que quem ama a discussão ama o pecado. É porque não tem como. Na discussão vai ter ofensa, na discussão você vai falar, sabe, coisas que estão lá guardadas no fundo do seu coração. Na discussão vai vir à tona o seu pior, muitas vezes, né? Então, você vai pecar. Você vai pecar com as palavras, você vai pecar com a ação, você vai pecar com injustiça. Então, quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Gente, o que quer dizer isso? Constrói portas altas? É o orgulho, né? Sabe? Altivez, orgulho, alto, monte. Geralmente a Bíblia está se referindo ao orgulho quando ela fala sobre isso, sabe? Portas altas que ninguém alcança, portas altas que ninguém tem acesso, portas altas, sabe, que revelam, né, o seu poderio, sabe, o seu orgulho, né? Então, está procurando a sua ruína, sabe? Às vezes pessoas inacessíveis, sabe? Inacessíveis, né? Parece que elas carregam um rei na barriga e que elas se tornam, né? Elas são soberbas, sabe? Parece que não são nem gente, são insensíveis. Provérbios 17:20. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Gente, o engano, a mentira só traz ruína. O engano, a mentira, a soberba, a corrupção só traz desgraça. Provérbios 17:21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Que triste, né? Nenhuma alegria tem o pai daquele que é insensato. Por que esse filho se tornou insensato, né? Será que ele foi bem instruído?
Será que ele foi educado no princípio? Será que ele foi educado na moral, no caráter? Ou ele foi educado assim? Não foi nem educado, foi só criado, né? Porque muitas vezes os nossos filhos, nem sempre, tá? Nem sempre. Mas muitas vezes os nossos filhos revelam a nós, né? Revelam, a Bíblia diz que Jesus fazia o que viu o Pai fazendo, né? Então os nossos filhos muitas vezes eles não são, o exemplo não é por palavras, o exemplo é nas ações, o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então os nossos filhos revelam muitas vezes aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, né? Se um filho sempre está metido às vezes em confusão, em rebeldia, será que na sua casa não abriga a violência, não abriga, sabe, a falta de paz, a guerra, né? Então o filho, ele geralmente revela, né? Aquilo que ele foi ensinado. Nem sempre, é claro, a gente sabe que há exceções, né? Mas na maioria das vezes os filhos veem o que vem o pai fazendo. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O coração alegre, né? O coração alegre, o coração disposto, ele é um remédio para a nossa vida, ele é um remédio. Sabe, aquela disposição, é um remédio, mas o espírito angustiado resseca os ossos. O que significa isso, gente? Muitas vezes doenças nos ossos. Doenças nos ossos, às vezes, é fruto de um espírito angustiado, de um espírito triste, né? Resseca os ossos. Como eu falo, né? Não é uma regra, né, gente? Não é todo mundo tem doenças nos ossos, não. Mas que acontece isso para quem tem o espírito oprimido, isso é verdade. Né? Resseca os ossos. A ciência, inclusive, tem revelado a relação entre doenças físicas, né, com doenças emocionais, né? E cada órgão nosso, ele é responsável por emoções, né? Por emoções devidas, assim. Por exemplo, a raiva, né? Ela prejudica o rim, ela prejudica o fígado, né? E assim por diante, né? O ciúme, a inveja, né? A inveja está ligada aos ossos também. Então, há muita relação, sabe? Entre as nossas emoções, os nossos sentimentos com os nossos órgãos, né? Falta de perdão, né? Falta de perdão, se eu não me engano, é no pâncreas, né? Eu não lembro agora exatamente, mas procure, né? Pesquise sobre isso, é muito interessante. E a Bíblia fala, Provérbios 17, 23. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Ou seja, o ímpio aceita às escondidas o suborno para... Gente, isso acontece muito, né? Muito. O suborno para poder não ser condenado, o suborno para poder não ter o seu processo levado adiante, então ele vai lá e suborna o advogado, suborna, sabe? Aquele que compete, né? Aquele que poderia fazer algo a respeito dele, ele vai lá e suborna para que ele não seja penalizado. O homem de discernimento mantém a sabedoria em sua vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Provérbios 17, 24, né? O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, ou seja, a sabedoria está sempre ao seu alcance. Sabe, a sabedoria está sempre ao seu alcance, ele está sempre buscando por ela. Seja no ensino, seja, né, numa palestra, seja em algo, sabe, em algo que ele vai poder aprender, ele está sempre em vista. Mas os olhos do tolo não têm um alvo. Então eles vagueiam até os confins da terra, sabe? Ele não tem um alvo. Para onde ele vai, sabe? Para onde ele vai indo segundo o curso, né, desse mundo. Então ele não deseja, não busca a instrução, a sabedoria. Provérbios 17, 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz, ou seja, a amargura da mãe, né? O Senhor nos ajude para que a gente honre os nossos pais com a nossa vida, para que a gente honre os nossos pais com o nosso caráter, com os nossos princípios, com a nossa obediência a Deus, com o nosso temor. Porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, se nós formos tolos, se nós formos, sabe, se nós não honrarmos os nossos pais com a nossa vida, muitas vezes a gente vai colher isso lá no futuro, né? Então, semeie aquilo que você deseja receber.
Semeie aquilo que você deseja receber. Provérbios 17, 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Aqui fala sobre injustiça, né, gente? Porque castigar o inocente, açoitar quem merece ser honrado, é injustiça. E quem planta injustiça, semeia injustiça. Quem semeia injustiça, colhe injustiça. Então não é bom. Não é bom, isso é ruim, isso é mal. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Sabe aquela pessoa que é serena? Ela é equilibrada. Ela não se, sabe? Ela não se assusta, ela não se ofende. Ela sabe, ela é serena. Então ela é serena para dar conselho. Ela é serena para. Gente, você sabe o que é muito bom para que a gente fique nesse espírito sereno, para que a gente tenha sabe, esse comportamento, essa ação, essa postura, claro, sempre buscando no Senhor, mas o jejum, por experiência própria, nos torna serenos, sabe? O jejum, ele faz com que a gente não se torne, sabe? Para que a gente cale as nossas emoções, assim, os nossos... É muito diferente quando eu estou em jejum, assim, sabe? Né? Um tempo prolongado e tal, do que quando a gente está, sabe, só comendo aquilo que a gente quer, quando a gente está, sabe, naquele pecado, né, da gula. Claro que a gente precisa comer para sobreviver, né? Mas quando a gente está satisfazendo a nossa carne é fortalecida. Sabe, quando eu falo, a gente está fortalecendo a nossa carne, sabe, comendo toda hora, só comendo açúcar, só comendo aquilo que sabe, não aquilo que é bom para nós, mas aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Isso faz com que as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossa alma, ela fale muito mais alto. Ela fale muito mais alto, sabe? E quando a gente está em jejum, a gente está se abstendo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem prazer, o nosso espírito, ele se mantém sereno. Porque não é a nossa alma que está falando mais, não é a nossa carne que está falando mais alto, não é o nosso desejo desenfreado, sabe? Mas sabe, o jejum, ele mortifica realmente a carne, ele faz com que a gente fique... Quando você precisar tomar uma decisão, quando você precisar, sabe, entender uma situação, sabe, sem aquela ira, sem aquela... Jejue, né? Na verdade, o jejum é bom para tudo, né, gente? Mas jejue, faça jejuns prolongados, 24 horas, 2 dias, 3 dias. Se você não consegue, mas faça aí, né, pelo menos algumas horas. Termina às 7 da noite, come só ao meio-dia, sabe? O jejum, inclusive a práticas ainda de jejum intermitente, é muito bom. Porque isso faz com que a gente acalme os nossos ânimos, sabe? Com que a gente cale muitas coisas que estão ali muito latentes, muitos desejos desenfreados, né? Gente, gula também é pecado, tá? Então, é necessário que a gente realmente tenha uma postura que nos leve para a vida, não para a morte, né? Que nos leve para a vida, não para a morte. Às vezes, não sei se você conhece um ditado que fala que um grande avivalista, né, de alguns anos atrás, de 1900 e pouco e tal, ele fala que, um grande avivalista, né, dos tempos passados, ele fala que Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem. Como ele não cuidou do cavalo, que era o seu corpo, né, era o seu templo, a mensagem não chegou e ele morreu carregando uma mensagem poderosa da parte de Deus. Ele morreu com 29 anos de idade, porque ele não cuidou, né? O cavalo, o nosso templo, o nosso corpo, nós somos responsáveis por isso. Depois a gente fica buscando a cura, Senhor, me cura, mas o desejo de Deus é que primeiro a gente cuide da nossa alimentação, essa é a nossa parte, sabe? Se abster realmente daquilo que a gente sabe que faz mal, sabe? O açúcar principalmente, né, gente? Meu Deus, eu tô assim graças a Deus, Deus tem me ajudado a ficar longe do açúcar. Eu sempre fui formiga, sabe? E hoje em dia eu consigo ficar assim, semanas, uma semana, 2 semanas, 3, sem açúcar, sem doce, né? Porque à medida que você consome açúcar, você sempre vai querer mais. Toda a vida, você comeu agora, daqui a 2 horas você vai querer de novo o açúcar. Ele faz isso. Então, se você tira ali num jejum prolongado, quando você volta, não insere de novo, você vai conseguir se abster por muito mais tempo. É uma dica, né? Uma dica que também é nutrição. Ó. Minha irmã é nutricionista, gente. É muito bom, né? Ela ensina muito também pra gente. Provérbios 17, versículo
Aqui. 28, é o último versículo. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Gente, olha, se nós contivéssemos a nossa língua, a gente ia pecar tanto menos, a gente ia ser tão abençoado, né? Porque a língua, ela produz tanta coisa, tanta destruição para a nossa vida. A língua, ela faz com que a gente semeie muitas vezes castigo, né? A língua, ela é realmente a Bíblia fala, né, que a língua é um fogo, né? A língua é como um fogo, né? Então ela vai consumindo, ela vai devorando, sabe? Porque dá prazer fofocar, dá prazer às vezes falar mal de alguém, né? A gente tem prazer nessas coisas, mas isso não é bom para o nosso espírito, isso não é bom para nossa alma, isso não é bom para nossa vida. Então aqui diz que até o insensato, ele vai parecer sábio se ele contiver a sua língua, ou seja, se ele não falar, ninguém vai perceber a sua loucura, se ele não falar, ninguém vai perceber a sua futilidade. Você já percebeu, já aconteceu com você? De você estar conversando com alguém e você ter uma imagem dessa pessoa. E daqui a pouco, quando ela abrir a boca, ela estragou tudo. Quando ela abriu a boca, você, nossa, meu Deus, que pessoa imprudente, pessoa doida, sabe? Pessoa assim fora da casinha, que ela abriu a boca. Se ela não tivesse aberto a boca, né? Se ela não tivesse aberto a boca, você nem saberia que ela carregaria essa estultícia, essa tolice, essa loucura, né? Essa insensatez. Então, quando você não tiver nada para falar em uma situação, não fale nada. Não fale nada. Quando você tiver uma roda, né, de pessoas e não perguntaram às vezes o que você acha daquilo, não fale. Não fale. Se você não sabe a respeito, se você não tem conhecimento de causa, fique calado. Você vai ganhar muito mais do que se você estiver falando, né? Gente, no final todos os dias, no final do Provérbios, no final da nossa live, eu posto no grupo de Provérbios, no grupo devocional, uma reflexão sobre essa passagem, né? Sobre uma passagem específica. Se você não está participando do grupo ainda, entre lá. O link está lá na minha bio, está escrito Grupo Devocional. Você entra lá. No final dos 31 dias eu vou disponibilizar um e-book, um resumo, né, com curiosidades sobre o livro de Provérbios, com os devocionais do livro de Provérbios, inclusive com o link de todas as lives de Provérbios, né? Então, se você desejar, né, ter acesso também a esse e-book, entre lá no grupo, né? Lá eu vou disponibilizar para você e você vai poder, né, adquirir, se você desejar, por um preço bem simbólico, tá bom? Essa foi a nossa live de hoje. Eu desejo que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe seu final de semana, que você tenha um final de semana na presença de Deus abençoado. Lembre-se, a sabedoria está em Cristo. Se nós buscarmos por Ele, nós vamos encontrar a sabedoria que está escondida nele. Amém? Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe.